O rei, senhoras e senhores, um menino pobre, apaixonado pela guitarra e que influenciou músicos ao redor do mundo. O cara enfrentou muitos desafios, superou obstáculos e conseguiu ter um timbre e uma forma única de tocar. Se você é fã de boa música e de histórias de superação, esse vídeo é pra você. Então, sem mais delongas, vamos seguir nessa jornada da história do blues pelos caminhos de B.B. King. Riley B. King nasceu em 16 de setembro de 1925, lá nas terras do condado de Lithgow, pertinho da cidade de Itabena. Seus pais, Albert e Nora Ella King, eram meeiros numa plantação de algodão lá no Mississippi. Quando ele tinha apenas 4 aninhos, sua mãe decidiu dar-o fora e foi embora, deixou ele sozinho. Foi então que sua maravilhosa avó materna, Eunora Farr, criou o guri. Ele sempre trabalhou na plantação de algodão com sua avó, mas na adolescência ele se mudou para Indianola, no Mississippi. Ele adorou Indianola ao ponto de chamar de sua cidade natal. É que lá ele começou a trabalhar com uma máquina que separava o algodão e muitas vezes ele utilizava o trator para fazer isso. Então ele se sentiu o máximo, já que ele dirigia, porque para ele aquilo era fabuloso, era moderno, já que descendentes de escravizados trabalhavam sol a sol, num calor infernal. Ele também estava nessa situação, mas pelo menos ele estava com um motor, com um trator. Aquilo para ele tinha um pouquinho mais de status e também deixava ele mais feliz de não estar sempre caminhando, se abaixando, colhendo numa plantação que era horrível. Mas aí vem a reviravolta. O exército dos Estados Unidos chamou o King para uma palhinha. Mas olha o momento. Durante a Segunda Guerra Mundial. Dessa vez ele teve muita sorte. Os caras liberaram ele dizendo o seguinte: Riley é essencial para a economia de guerra, porque ele sabia dirigir tratores. O que poucos sabem é que a carreira musical dele começou em um coral gospel na Igreja Batista. Ele adorava cantar, estava tudo ótimo, ele inspirado ali cantando, participando do coral, mas em um determinado momento o ministro trouxe uma guitarra para ele. E mais, ensinou o B.B. King 3 acordes, os 3 acordes do blues. Ele começou com o violão, já que a guitarra era algo muito caro para ele. Seu chefe comprou um violãozinho para ele, de $15, e cobrou a dívida. O King ficou devendo durante 2 meses, pagando do seu salário para o seu chefe. Em alguns anos depois, em 1943, ele já estava tocando guitarra, acompanhando cantores na igreja e se apresentando também em programas de rádio. Em 1946, ele com 21 anos, ele resolve, vou apostar tudo aqui, minhas fichas no blues, na minha música e vou embora. Ele foi para Memphis, ele foi morar lá e ele foi justamente com um outro bluesman, o Bukka White. Em 1947, em Memphis, ele pediu emprego para uma rádio, a WDIA. Eles precisavam de um cara para fazer um jingle para Pepticon. Os caras disseram: se você fizer o jingle, for legal, a gente te contrata. Ele fez. Não ficou legal, ficou muito legal. E os caras contrataram ele. O jingle fez o maior sucesso. Pepticon show is good. Pepticon show is good. Pepticon show is good. You can get it anywhere in your neighborhood. Nice job, Aí ele trabalhou na rádio como cantor e DJ. E foi aí que ele recebeu o apelido de Beale Street Blues Boy, o menino do blues da rua Beale Street. Eu tenho um vídeo que fala sobre essa rua também, onde eu frequentei lá, vocês podem dar uma olhada e assistir, deve estar por aqui. Mais tarde, o Beale Street Blues Boy foi abreviado para Blues Boy e depois para BB. Memphis foi uma cidade incrível para ele. Foi lá que ele conheceu também o T-Bone Walker, um outro grande guitarrista da sua geração. E aí, nesse momento, ele pensou, claro, estou no caminho certo, eu vou investir de vez na guitarra, vou produzir o som que é o blues. No final dos anos 40 ele fazia muito sucesso já na Beale Street e começou a gravar seus primeiros álbuns. Ele gravou pela RPM Records, lá de Los Angeles, e também pela uma gravadora que viria a ser a Sun Records, com o Sam Phillips, o mesmo cara que lançou o Elvis. Eu também tenho um vídeo aqui mostrando lá o ambiente para vocês. Nos anos 40 e 50 o B.B. King já fazia turnês pelo país. Ele estava nos grandes teatros das grandes cidades. Mas tem um show dessas primeiras turnês que ficou marcado na sua vida. Em um show num bar em Twist, no Arkansas,
Dois caras começaram a trocar socos e o bar pegou fogo. Sério, fogo mesmo, chamas. O B.B. King saiu correndo com toda a galera para fora do bar, mas ele parou um momento e pensou: não, eu preciso voltar, eu preciso pegar minha guitarra. Ele voltou para dentro do bar e só saiu de lá com a guitarra na mão. Aí depois ele foi descobrir o motivo da treta, e era por causa de uma mulher que se chamava Lucille. Ela sempre deixava os caras doidinhos. Aí ele resolveu batizar sua guitarra de Lucille. King casou em 1946, mas se separou em 1952, quando ele tinha 26 anos. Em 58 ele casou mais uma vez, mas como vivia na estrada, em 66 ele se separou. Azar no amor, sorte na música. Porque depois do lançamento do seu primeiro grande hit, 3 O'Clock Blues, ele foi ganhando mais e mais espaço. Principalmente depois da invasão britânica, porque aí vários artistas britânicos chegaram nos Estados Unidos e davam entrevistas dizendo que os seus grandes ídolos eram artistas como B.B. King. Now it is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Com isso, B.B. King começou a fazer várias apresentações pelos Estados Unidos e aberturas de shows de grandes artistas do rock and roll. Nesse período ele fazia em média quase 300 shows por ano, o que é mais notável que ele fez isso por toda a sua vida, até pouco tempo antes de ele morrer. O cara trabalhava pra caramba. Mesmo assim, é relatado que ele teve 15 filhos com várias mulheres. Mesmo que até hoje não se tenha certeza de que os 15 sejam filhos reais do B.B. King, ele aceitou a paternidade de todos eles. Ele ajudou um por um. Tá aprendendo alguma coisa comigo? Tá curtindo? Então se inscreve no canal, não custa nada. Clica aí, curte o vídeo e se inscreve. Lembra sobre aquele gosto que ele tinha sobre dirigir trator? Pois é, isso foi aumentando ao ponto de ele dirigir o seu próprio ônibus, né, o ônibus da banda, e nos anos 60 ter uma habilitação, então, para poder pilotar avião de pequeno porte. Várias apresentações em cidades, ele ia com seu próprio avião, dirigindo, pilotando. Isso só parou na década de 90. E como nos anos 90 ele foi diagnosticado com diabetes, ele se tornou porta-voz na luta contra essa doença. Em 1997, ele chegou a se apresentar para o Papa no Vaticano, e lá ele apresentou para ele a sua Lucille. Em 2006, quando ele completou 81 anos, ele disse assim: agora é minha turnê de despedida. Ele chegou a entrar em turnê, mas não se despediu, não conseguiu parar. Até que em 2012, uma homenagem mais que merecida para o blues foi feita e o B.B. King participou. In Performance at the White House, Red, White and Blue foi um evento musical que ocorreu na Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, que naquele momento era o Obama. O evento foi transmitido na televisão e proporcionou que o mundo todo pudesse entender a importância histórica e cultural do blues. Ah, e teve até uma palhinha do Obama. Same old place, sweet home Chicago. Por consequência da diabetes, B.B. King faleceu em 2015 com 89 anos. Um cortejo fúnebre desceu a Beale Street e ele foi enterrado no seu museu, Museu B.B. King, em Indianola. Gostou do vídeo? Então curte aí, se inscreve e até a próxima. Até lá!